vai dizer bem assim, 24, o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Versículo 30, ainda do mesmo capítulo, vai dizer bem assim: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pois bem, texto bastante conhecido, os irmãos conhecem, acredito eu, aqueles que são praticantes da palavra de Deus, conhecem, sabe a história, a qual o Senhor Jesus, nesse texto, ele estava ensinando a multidão, pregando, como sempre, que era o serviço de Jesus, que o que Jesus fazia, e teve um determinado tempo, momento, que Jesus ele despede a multidão e só vai orar, e fala para os discípulos entrar no barco. E Jesus passa tempo orando, e quando Jesus vem a descer, Jesus ele percebe que o barco já estava no meio do mar, estava longe da terra. E então Jesus vai ter com esses discípulos, vai ter com os pessoal. O interessante é que quando Jesus chega lá, tinha uma tempestade enorme, um vendaval, a qual aqui a Bíblia diz, a qual nós acabamos de ler, e o vento era ao contrário. E os discípulos estavam todos apavorados, todos com medo, desesperados, aquele desespero normal que nós temos. E de repente eles vêem no escuro. Quando eles olham assim, eles veem um ser, um homem, e todos ficam com medo ainda. E Pedro, ele conhece a voz de Jesus, conhece a Jesus, e ele diz bem assim: Senhor, mestre, se é o Senhor, me deixa aí ter contigo. E o Senhor fala: vem, Pedro, vem. E Pedro ele vai ser ousado em descer e vai começar a caminhar por cima das águas. Só que foi como nós lemos aqui, que o vento era ao contrário. Então Pedro está indo a Jesus e o vento está vindo contra Jesus. Isso é fato. Pedro está indo até Jesus e o vento está vindo contra Jesus e contra Pedro. E Pedro continua caminhando. Só que quando nós chegamos no versículo 30, a qual nós vai dizer bem assim, o 30, mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Quem vê no vento? Quem viu o vento? Pedro. Pedro ele percebeu que o vento era muito forte, só que Pedro já estava por cima das águas caminhando. Pedro já estava vivendo o sobrenatural junto com Jesus. Pedro já estava em um lugar onde o homem não poderia ir sem Jesus. Pedro já estava em um lugar onde o homem não pode ir sem Jesus. Homem nenhum consegue andar por cima das águas. Homem nenhum conseguiria. Então Pedro estava andando por cima das águas. Por quê? Porque Jesus chamou, Jesus deu a ordem: vem, Pedro. E Pedro está caminhando. Só que Pedro, enquanto estava focando em Jesus, Pedro estava dando os passos, passo a passo. Pedro estava caminhando ao foco, que era Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro ele pega e sente o vento, ele olha para o vento e percebe que o vento era forte. Ele percebe que o vento era ao contrário. Meu irmão, já tem uma palavra de Deus para você. Você tem um foco e o seu foco é Jesus. Meu irmão, você tem um projeto, mas o seu projeto também é Jesus. Meu irmão, você tem um sonho, mas o seu sonho também é Jesus. Mas por quê? Porque a nossa vida ela se resume em Jesus. Todo o nosso fôlego de vida é de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu quero te dizer nesta noite, neste vídeo, querido e querida, nesta noite vai para o seu foco, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não perceba, não dá importância ao vento, não importa se o vento é ao contrário, não dá lugar ao vento, porque a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 24, que o barco estava sendo agitado pelas ondas,
estava sendo afligido pelas ondas e o vento era ao contrário, não é a favor. Ei, meu querido, da mesma forma, sempre quando estamos do lado do Senhor Jesus Cristo, o diabo ele não gosta, ele se levanta ao contrário, não se levanta a favor. Ele coloca pessoas que vai vir nos criticar, ele coloca pessoas que vai vir nos caluniar, ele coloca pessoas que vai vir nos afrontar, porque ele sabe que o nosso foco é Jesus. Ele sabe que o nosso foco é Jesus, mas só que quando ele vem, ele tenta tirar o nosso foco. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava focado em Jesus e estava caminhando no sobrenatural da vida dele. Você está entendendo? Ele estava no sobrenatural, ele estava onde o homem não poderia ir sem Jesus, mas ele estava indo. E quando ele sente que o vento era ao contrário, ele começa a afundar. Ei, meu querido, seja foco em Jesus, sabe por quê? Porque se você começa a dar lugar ao vento, que é ao contrário, se você começa a dar lugar as palavras que são ao contrário, as calúnias, você vai começar a afundar. E se Jesus não te estender a mão como estendeu para Pedro, você vai morrer afogado. Mas afogado pelo quê? Afogado pelos problemas da vida, afogado pelas fofocas da vida, afogado pelas aflições, pelas calúnias, por tudo aquelas palavras que vêm ao contrário do nosso ministério, da nossa vida. Nesta noite eu quero deixar bem claro para você, querido: foca em Jesus. Apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo dizendo: eu prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que atrás fica. Meu querido, prossiga para Jesus e esquece o vento. Prossiga para Jesus e continua na caminhada, porque você não pode olhar para o vento, porque o vento ele vai vir para nos matar, tentar nos matar, mas só que Deus ele é maior. As palavras vai vir tentar para nos abater, mas Deus ele é maior. Mas o seu foco tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Não deixe os problemas tirar seu foco. Foca sempre em Cristo Jesus, porque Jesus sempre vai estar focado em você. Jesus morreu por você, morreu por mim, ele também ressuscitou por mim e por você. Se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, seria uma morte normal, mas não. O fato de nós estar aqui hoje, o fato de eu estar falando isso aqui para você hoje, para mim também, é porque Jesus Cristo de Nazaré, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está aqui, ele está aí, ele se encontra em nosso meio, e brevemente ele vai voltar para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue de Jesus. Só que ele vai tirar uma igreja de outra igreja. Por quê? Ele só vai tirar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja separada, quer dizer, santificada para ele. Então ele só vai tirar da terra uma igreja que o foco é Jesus, que o foco não é o vento, que o foco não é as fofocas. Não importa se estão fazendo algo de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, não importa se estão falando te matar. Faça como Paulo diz: o viver para mim em Cristo, morreu já está ganho, mas que o seu foco seja Jesus Cristo de Nazaré. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.